Oi, meu nome é Samile, eu sou acadêmica de medicina na Universidade Estadual do Ceará. Estou atualmente no terceiro semestre e hoje eu vim apresentar um pouquinho para vocês sobre o diencéfalo. A gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento embrionário e eu vou começar a partir do fechamento do tubo neural, já que a gente já tem uma aula sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso, certo? Então, a gente vai ter ali o fechamento do tubo neural, né? As pregas neurais, elas vão se aproximar e vão se fundir no meio, formando o que a gente chama de tubo neural. Esse tubo ele vai se fechar tanto na região anterior como na posterior, dando origem ao cérebro e à medula espinhal. O diencéfalo ele vai se formar aqui a partir dessa porção anterior do tubo, certo? A divisão do diencéfalo vai consistir em 3 vesículas primordiais, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo, que é o que vai incluir o diencéfalo, vai continuar a se desenvolver, certo? Dentro do prosencéfalo, a gente vai ter que o diencéfalo vai se dividir em 2 componentes principais, que são o telencéfalo, que vai incluir os hemisférios cerebrais posteriormente, né? E o diencéfalo propriamente dito. O diencéfalo ele vai ser constituído posteriormente pelo tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, que é onde a gente vai encontrar a glândula pineal, certo? E o subtálamo. Em relação à diferenciação das estruturas diencefálicas, a gente tem que as diferentes regiões do diencéfalo vão começar a se desenvolver ali, vão formar características distintas, certo? O tálamo vai estar ali se desenvolvendo como um centro de retransmissão sensorial, enquanto o tálamo vai se desenvolver como uma região-chave para a regulação hormonal e para a homeostase. Já a glândula pineal vai começar a se formar lá no epitálamo. Conforme o desenvolvimento vai prosseguindo, né, o diencéfalo ele vai estabelecer conexões com outras regiões do sistema nervoso central. O tálamo, por exemplo, ele vai estabelecer conexões ali com várias áreas corticais para transmitir informações sensoriais, certo? O hipotálamo vai se conectar ao sistema nervoso autônomo e vai controlar uma variedade de funções fisiológicas. Então, em resumo, a gente pode dizer que o diencéfalo ele vai se desenvolver a partir da parte anterior do tubo neural durante o estágio embrionário, certo? Ele vai se dividir em estruturas distintas, que são o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo, que vão desempenhar ali funções específicas de cada um no processamento de informações sensoriais, na regulação hormonal e no controle de funções fisiológicas. Quanto à anatomia, né, dessa região, a gente tem que o diencéfalo é uma das principais divisões do encéfalo e vai estar situado entre o cérebro anterior, que é o telencéfalo, e o cérebro posterior, que é o tronco encefálico. É uma região complexa, né, composta por várias estruturas, como eu já mencionei, e essas estruturas vão estar ali envolvidas em funções essenciais na regulação de várias atividades do organismo. Anatomicamente, a gente tem que o diencéfalo ele é composto principalmente pelo tálamo, hipotálamo, hipófise, que é a glândula pituitária, a glândula pineal, que está ali no epitálamo, e o subtálamo, certo? E a gente vai explorar um pouquinho dessas estruturas em mais detalhes agora. Vendo aqui mais de pertinho, né, a gente tem esse corte aqui, e numa visão bem mais aproximada, a gente tem aqui o diencéfalo destacado, em que a gente pode observar essa região ovoide aqui, que é o tálamo, o epitálamo, que é bem essa caudinha aqui, né, esse finzinho, o hipotálamo, que é essa região mais embaixo aqui, a hipófise, aqui abaixo, e bem aqui nesse tetozinho aqui entre o tálamo e o tronco encefálico, a gente tem o subtálamo, certo? Então, falando um pouquinho a mais sobre o tálamo, né, a gente tem que ele é a maior estrutura e é o mais proeminente do diencéfalo. Ele consiste em 2 núcleos simétricos que estão ligados por uma massa de substância branca, que a gente vai chamar de adesão intertalâmica ou aderência intertalâmica, certo? Que parece um botãozinho em outro corte. E cada núcleo do tálamo, ele vai ser subdividido em várias regiões, e cada região vai ser especializada no processamento e na retransmissão de informações sensoriais específicas, com exceção do olfato, certo? Então, a gente tem que o tálamo é como se fosse uma grande estação de trem, certo? E a gente tem as linhas dos trens. A gente tem como, por exemplo,
nessa analogia, é a linha visual, a linha gustativa, sendo que essas linhas elas vão passar pelo tálamo para serem redirecionadas lá às partes correspondentes de interpretação no córtex. Só que uma via que não passa é a via olfativa, certo? Ela não vai passar pelo tálamo. Então, a gente pode dizer, né, que o tálamo vai atuar como um centro de retransmissão, vai receber informações sensoriais de várias partes do corpo, vai integrar e enviar essas informações lá para as áreas corticais correspondentes para o processamento adicional. E a gente também pode dizer que o tálamo está relacionado ali ao desempenho, né, de um papel importante no controle da consciência, da atenção, da memória e da regulação do sono. Agora, falando um pouquinho do hipotálamo, né, que é um pouquinho mais extenso, a gente tem que ele está localizado inferior e anterior ao tálamo, aqui, ó, tá mais à frente do tálamo, né, mais anterior e inferior ao tálamo. E ele pode ser dividido em 3 planos principais, que são o plano supraóptico, que vai compreender o quiasma óptico, o tuberal, que vai compreender o tuber cinéreo, e o posterior com os corpos mamilares e os seus núcleos. Essa região vai estabelecer conexões com o sistema límbico, que é responsável pelas emoções e pela memória. Também tem relação com a área pré-frontal, que chama nossa atenção ali na parte do comportamento emocional, e com a sensibilidade visceral, tanto a geral como a especial, e também com a hipófise e outras vias além das viscerais, certo? Ela é uma região crucial para a homeostase, para a regulação do sistema endócrino e do sistema nervoso autônomo, porque o hipotálamo ele é responsável por controlar funções vitais, certo? Dentre essas funções, ele vai estar ali envolvido com o controle da temperatura corporal, com o controle da sede, controle do apetite, porque ele vai ali, os estímulos nessa região vão acabar influenciando o peristaltismo do trato gastrointestinal, a gente vai ter um aumento do peristaltismo, vai estar envolvido com a regulação do ritmo circadiano, né, e com a regulação do ciclo sono-vigília, está relacionado também com o comportamento sexual e com a regulação da resposta aos estresses, certo? Sendo que também está envolvido em várias outras respostas fisiológicas, afetando inclusive glândulas endócrinas. A gente tem algumas funções dos núcleos e das áreas do hipotálamo, certo? O hipotálamo anterior está muito relacionado ali às respostas parasimpáticas, então a gente tem que o núcleo paraventricular vai estar relacionado à ação da ocitocina e do ADH, a ocitocina muito relacionada ali à amamentação e o ADH ou vasopressina, à diurese. O núcleo supraóptico vai estar relacionado também ao ADH e à ocitocina. A área pré-óptica medial vai estar relacionada à diminuição da frequência cardíaca e da pressão sanguínea, ou seja, também tem influência na regulação da pressão sanguínea, certo? A área pré-óptica posterior e a hipotalâmica anterior vai estar regulando a temperatura do corpo, o cansaço, a sudorese. Já a parte posterior do hipotálamo vai estar muito ligada ali às respostas simpáticas, né? O hipotálamo posterior, por exemplo, ele vai aumentar a pressão sanguínea, vai fazer ocorrer a midríase, certo? A tremedeira, para que a gente mantenha, né, aquela temperatura corporal, por exemplo, numa situação de frio. O núcleo dorsomedial vai estar relacionado à estimulação gastrointestinal, né, ao aumento do peristaltismo, como eu havia mencionado antes. O núcleo perifornical vai estar relacionado ali, vai estar sendo conhecido como centro da fome, como centro da raiva, e também vai aumentar a pressão sanguínea. O núcleo ventromedial é conhecido como centro da saciedade. O corpo mamilar apresenta ali o reflexo da alimentação, e a área hipotalâmica lateral é conhecida como centro da sede e da fome. Coloquei aqui uma tabelinha para vocês que fala um pouquinho sobre o papel ali, né, da função no controle do sistema nervoso autônomo, né, que a gente tem ali a parte da regulação da ingestão de alimentos, por exemplo, em que o hipotálamo lateral, na ação fisiológica dele, ele vai estar responsável pela característica de um apetite voraz. Então, se eu tiver lesão nessa região do hipotálamo lateral, ela vai acarretar anorexia no indivíduo, certo?
Já no núcleo ventromedial do hipotálamo, a gente tem que a ação fisiológica dele é o fastio, né? Aquela falta de vontade de se alimentar. Se eu tiver uma lesão nele, vai ocorrer no indivíduo lesionado a hiperfagia, né? O descontrole da alimentação. Já na parte da regulação da temperatura corporal, a gente tem aqui a ação do hipotálamo anterior, que vai estar muito relacionada ao sistema parasimpático, certo? E vai agir ali na regulação da temperatura corporal, fazendo a perda de calor por meio da vasodilatação periférica e da sudorese. E o hipotálamo posterior, que vai estar relacionado ali ao sistema nervoso simpático, ocasionando a conservação de calor, né, em situação de frio, por exemplo, por meio da vasoconstrição periférica e dos tremores musculares, como eu já tinha mencionado no slide anterior. A gente também tem mais uma função que eu esqueci de adicionar aqui nos nossos slides, né, na nossa apresentação, que é a regulação do equilíbrio hidrossalino, né, e da pressão arterial, que eu mencionei um pouquinho antes. Por meio da liberação da vasopressina pelos neurônios lá dos núcleos supraóptico e do paraventricular, liberado na neurohipófise, por exemplo, a gente vai ter essa regulação, certo? A lesão dessa estrutura pode causar a perda da sede, podendo causar a morte por desidratação no indivíduo lesionado, certo? E, como eu mencionei, né, anteriormente, também a gente tem a regulação do ritmo circadiano e do ciclo sono-vigília, por meio do núcleo supraquiasmático, que vai receber informações sobre a luminosidade do meio ambiente, o que permite a sincronização dos ciclos circadianos e do sono-vigília. Agora um pouquinho aqui de hipófise para vocês. A gente tem aqui, na hipófise, que a gente vai encontrar, né, a estrutura da glândula pituitária. A hipófise em si é uma glândula endócrina localizada abaixo do hipotálamo, conectada a ele por um sistema de vasos sanguíneos, aqui na sala túrcica, sistema de vasos sanguíneos, denominado sistema porto-hipofisário. A hipófise ela é subdividida em duas partes principais, a adenohipófise, que é a parte anterior, aqui como a gente pode ver, a adenohipófise é a anterior, e a neurohipófise, que é a posterior, certo? A adenohipófise, ela vai secretar hormônios que controlam o crescimento, a tireoide, as suprarrenais, a reprodução e tem outras funções endócrinas também. Já a neurohipófise, ela vai servir para armazenar e liberar os hormônios produzidos no hipotálamo, como a ocitocina e a vasopressina, certo? Aqui eu coloquei esse esqueminha para vocês, simplificado, da ação da hipófise anterior, ali muito relacionada com os ossos, os músculos, o hormônio do crescimento em si, a prolactina, que está relacionada à amamentação, relacionada à produção dos estrógenos e da progesterona, do hormônio luteinizante, do FSH, testosterona, dos hormônios gonadotróficos em geral, dos adrenais e dos tireoidianos. Já a hipófise posterior está relacionada à ocitocina e à vasopressina, como eu comentei anteriormente. Agora, em relação ao hipotálamo, a gente tem que o hipotálamo está localizado ali no teto do diencéfalo, certo? É uma estrutura bem pequena, uma glândula endócrina que vai produzir a melatonina, aqui é a glândula pineal, produz a melatonina, que é um hormônio super famoso, que regula, né, o ritmo circadiano e o sono. A glândula pineal, ela age por meio da recepção dos estímulos de luz através do nervo óptico. E, em resposta a esses estímulos, ela vai modular a liberação da melatonina, que vai influenciar os padrões de sono e de vigília. A melatonina é um hormônio poderoso, né? Ela está relacionada ali à regulação da glicemia, à morte celular por apoptose, à antioxidação e à regulação do sistema imunitário, né? Que são características que a gente geralmente não pensa, não vem à cabeça assim quando a gente pensa em melatonina, porque vem primeiro aquela parte da regulação do ciclo sono-vigília, né? Mas ela também tem todas essas outras funções aí importantes. Agora o subtálamo, que é a última região que a gente vai mencionar, a gente tem que é uma pequena região também, né? Ali localizada abaixo do tálamo, é composto por um núcleo subtalâmico e por outras estruturas relacionadas. Está envolvida ali no controle da movimentação do corpo, particularmente através da conexão que ele estabelece com os núcleos da base, e participa da regulação dos circuitos motores,
desempenhando um papel importante nas vias extrapiramidais e nas cerebelares, certo? As lesões do núcleo subtalâmico, elas vão causar um fenômeno muito famoso, que é o hemibalismo, que é caracterizado por movimentos anormais das extremidades do corpo, como vocês podem ver aqui nesses GIFs que eu inseri, certo? A movimentação aqui irregular da mão, né, do membro superior, e aqui dos membros inferiores. Então, assim, em resumo, né, a gente pode dizer que o diencéfalo é uma região complexa do encéfalo, é composto por estruturas diferentes, que têm funções diferentes, e é muito importante para manter a homeostase, executar o processamento de informações sensoriais e regular diversas funções fisiológicas do organismo. Agora aqui falando um pouquinho para vocês sobre disfunções importantes que vocês podem encontrar, né? A gente tem disfunções do tálamo, como a síndrome de Korsakoff, que é muito importante. É uma condição neurológica que está associada ao consumo crônico de álcool e à deficiência de tiamina, que é a vitamina B1. Essa síndrome ela pode afetar o diencéfalo, em particular ali a região do tálamo, e vai resultar em perda de memória anterógrada e retrógrada, confabulação, que é a invenção de memórias falsas, desorientação temporal e vai também ocasionar dificuldades de aprendizado. Outra disfunção importante que a gente pode mencionar agora na hipófise são os adenomas hipofisários, que são os tumores da hipófise, certo? Eles podem causar compressão de estruturas adjacentes e influenciar o ciclo sono-vigília, influenciar a produção hormonal, enfim. A cirurgia desses tumores, certo, é feita por meio de acesso nasal e são cirurgias bem delicadas. Outra disfunção, agora relacionada ao hipotálamo, é a síndrome da secreção irregular do ADH, certo? Essa síndrome é uma condição em que a gente vai ter altos níveis do hormônio vasopressina, o que vai ocasionar a retenção de água no corpo. Esse problema vai fazer com que o corpo retenha a água em vez de excretar ela normalmente na urina, e esse processo vai prejudicar o equilíbrio dos minerais do corpo, conhecidos como eletrólitos, principalmente o sódio, certo? E a gente também tem uma outra disfunção do hipotálamo que pode causar ali a encefalite letárgica, sendo a encefalite letárgica caracterizada por provocar letargia, sonolência incontrolável e tremores, né, que é o parkinsonismo pós-encefalítico. E é uma condição bem famosa devido aí a uma epidemia na Europa, certo? Foi a epidemia do sono, que vocês podem pesquisar um pouco mais depois. Bom, gente, basicamente é isso. Aqui estão as minhas referências. Eu usei o Machado, que é um clássico, eu usei o Beer e dei uma conferida também no resumo do Sanar. É isso, agradeço a todos pela atenção e até a próxima.